E hoje a gente vai falar sobre como ser levado a sério no ambiente de trabalho. Assunto importantíssimo, fica aqui junto com a gente. Então, agora um novo episódio de Estilo e Finanças, onde estilo e finanças andam de mãos dadas. Exato. E eu acho que esse assunto que a gente vai falar é muito importante porque ser levado a sério no ambiente profissional, ele não tem muito a ver com o cargo, ele tem a ver com o posicionamento também. Verdade, Mas, verdade. Então, tem pessoas que extremamente competentes que não são reconhecidas e ao mesmo tempo tem outras que nem são tão preparadas, mas que são vistas como autoridade. Então é muito importante a gente sempre ser levado a sério e tentar ser levado a sério. Porque às vezes não é nem por causa da nossa competência, mas sim pelo jeito que a gente se comporta, pelo jeito que a gente se veste. A gente falou disso também naquele episódio com Pipoca, onde a gente analisou o vídeo do O Diabo Veste Prada. Nossa, esse vídeo tá tão legal, vocês precisam ver. Gente, maratona nossos episódios, porque é tão demais. E aí, lembra que a gente falou disso da Andy? A gente falou, a Andy, quando não se arrumava, ela tava um peixe fora d'água ali daquele ambiente. Exato. E ela não era reconhecida, Exato. apesar de ser muito competente. Exato, porque ela era competente naquilo que ela sabia. E aquela roupa que ela estava utilizando estava super correta, ok. Sim. Mas quando ela entra Não dentro pra de aquilo. moda, não para aquilo. Exato. Quando ela entra num local de moda, ela tem que estar daquela forma. A mesma coisa. Quando você entra num ambiente de trabalho, você tem que identificar qual é o dress code da empresa, qual é o dress code que estão utilizando. Parece você que não, gente, utilizar, né? mas isso faz muita diferença, Faz né, Mara? muito, Maísa, faz muito. Eu até falei com a Mara, gente, e eu comentei num episódio. Eu levei muito tempo para ser reconhecida. E olha que eu entregava. E eu tinha excelentes resultados. E todo mundo era reconhecido, menos eu. Porque, gente, eu não cuidava da minha imagem. A Mara sabe disso, ela me conhece há muitos anos. Sim. Eu não cuidava da minha imagem. O que eu sempre entendi? Eu sou competente, eu entrego muito, eu trago o resultado, eu serei reconhecida. É verdade. E eu fui ficando para trás. Não, e isso é muito importante, mas eu acho que quando você percebe isso, e eu tenho certeza que quando você vem, que a Maísa, por exemplo, ela utilizava roupas muito informais, com flores, com algo bastante colorido e tal. Então, quando a gente diz dentro de um ambiente de trabalho, ela com cargo bom, então faz-se necessário linhas mais retas, faz-se necessário uma coisa mais sóbria, para que você possa estar junto dentro de uma reunião e coisas assim, que você sempre foi competente. Mas faz diferença. Faz diferença, Faz. né, Maísa? E faz diferença, gente, quando a gente pensa em finanças. Por quê? Se eu tô lá entregando um monte, né, trabalhando pra caramba, obtendo resultados, mas eu não tenho resultado, porque não vem uma promoção, não vem um aumento de trabalho, não vem mérito pra mim, o que fica aparecendo? Eu tô entregando muito, mas o meu financeiro tá abalado. Por quê? Eu não estou sendo reconhecida financeiramente pelo meu esforço. Então a imagem, gente, parece que não. Mas ela tem tudo a ver com oportunidade, crescimento e renda. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E por isso que a gente fala tanto essa parte da imagem e com a parte financeira. Porque é exatamente isso. A gente consegue, as duas coisas bem alinhadas, é sucesso. Porque com certeza você vai para adiante. E isso é uma coisa que vale muito a pena, né, Maísa? Tem gente que fala assim, Mara, eu não consigo ser promovida, não sei o quê. Aí você vai olhar a pessoa. Toda atrapalhada, calça rasgada, isso eu nunca usei, não gosto. Tá. Mas assim, a pessoa tá lá no ambiente de trabalho, roupa jeans toda rasgada. Não, gente. Blusa pra fora da calça, toda despetalada. Não dá. Você olha pra pessoa e fala assim, gente, como que ela vai ser líder? Como que ele vai ser líder? Não dá. Exatamente, porque a pessoa vai olhar para você e vai pensar, será que ela pode se comportar bem dentro de uma reunião que eu estiver? Será que ela vai aparecer assim? Porque tem roupas que você parece com mais autoridade, tem roupas que não parecem Vai receber cliente, Mara. Para receber cliente. Então, imagina, se você trabalha num comercial, então, nossa, isso é muito complicado. Gente, então, cuidado. Então, antes de falar de competência, sabe? Precisamos falar um pouco dessa percepção. Você tem que ter essa percepção e as pessoas também têm que ter uma boa percepção de você. O que as pessoas entendem quando elas olham para você profissionalmente. Para pensar. Quando se olha no espelho e fala, pô, eu tenho cara, eu tenho estilo, eu tenho. A minha roupa tá dizendo que eu sou um gerente de marketing, a minha roupa tá dizendo que eu sou um gerente de banco, ou que eu sou um analista de assim sucessivamente. Verdade. Então isso é importante. Então a imagem profissional.
as pessoas, não é só aquela coisa de estética, né? Ela também tem a ver com a estética e também a ver com o comportamento. Total. Porque você também tem que saber lidar com isso, né? Porque a imagem, ela faz por tudo, né? Ela faz tanto essa parte de comportamento como o seu visual e toda a forma que você tá. Então, pequenos detalhes, por exemplo, como uma postura, como a comunicação correta, como uma consistência no seu estilo, elas vão impactar para grandes ações, né? Isso é super importante. E assim, gente, as pessoas não vão te tratar como você é. Exato. Elas vão te tratar como elas percebem que você é. Exato. E a Mara já falou aqui várias vezes, 7 segundos, né, Mara? 7 segundos. 7 segundos para a pessoa ter a primeira impressão de você. Ela Exato. nunca te viu na vida, não sabe se você entrega, não sabe se você traz resultado, não sabe da sua competência, do seu background, não sabe tudo que você estudou para estar ali. Ela não sabe. Ela tá te conhecendo agora. Ela vai ter 7 segundos para colocar na cabeça dela quem é você para ela. Exato. Aí você aparece numa reunião, você é um cliente. Exato. Você está sendo recebido pelo seu prestador de Exato. serviço, pelo seu fornecedor. Aí entra uma pessoa toda despetalada. Não, gente, com cabelo molhado, que acabou de tomar banho. Não, acabou a reunião, gente. Sem uma maquiagem, porque a maquiagem, a gente não tá falando que é pra ser uma super mega maquiagem que você vai de noite, não é isso. Quando você coloca uma maquiagem, ela deixa o seu rosto mais uniforme e faz com que você finalize aquele look. Por exemplo, quando você coloca um brinco diferente, quando você coloca o óculos, o colarzinho, qualquer coisa que você faça, é uma finalização do seu look. Não é simplesmente colocar uma camisa e colocar uma calça e sair andando. Você tem que finalizar, você tem que ter intenção naquilo que você faz. Exatamente. Então é muito interessante você ter essa preocupação de ter isso, porque as pessoas elas vão te tratar pelo que ela vê e porque ela imagina. Então, quando eu entrasse, se eu pudesse entrar em qualquer lugar com uma plaquinha dizendo, olha, a Mara é legal, a Mara tem um filho, a Mara tem um podcast, a Mara fala sobre isso. Não, eu não tenho isso, não tenho esse espaço. Quando eu entro, do jeito que eu entrei, com a roupa que eu entrei, com o comportamento que eu entrei, as pessoas já tiram uma conclusão. É isso. Então, olha como gente, ouve a Mara. O cara vai ter 7 segundos para entender quem você é. É muito rápido, né? Até então, fechar negócio ou não, né, Mara? Ele já pensa 2 vezes. Será que eu vou entregar o meu negócio pra ela? Pra essa pessoa? Sabe aquela coisa de eu estou aqui e eu estou aqui arrumadinha pra vocês? Sabe? Aquela coisa. É a mesma coisa também quando uma pessoa te convida pra ir pra um lugar, e que a gente também falou sobre isso, em um dos episódios que era sobre eventos, que quando você vai num local, quando a pessoa te convidou, ela deixou de chamar uma outra pessoa pra você estar ali. Então a gente tem que dar valor pra isso. A gente tem que dar valor para quem também dá valor pra gente, para quem a gente prioriza, para quem prioriza a gente. Então isso é muito interessante. E gente, quando uma pessoa ela não é levada a sério, vamos pensar nessa pessoa que a gente está falando despetalada lá, que chegou toda, né, fora do contexto. O que vai acontecer com a carreira dela? Nada. Ela não vai gabar. Não vai pra frente. A primeira imagem que ela já tem já é dessa forma, ela não vai pra frente. Não vai, gente. E a gente não tá falando pra você se arrumar gastando rios de dinheiro. Gente, você vai pra uma reunião com um cliente. O que ele espera de você? Não só a sua entrega. Ele espera que você o receba arrumada, alinhada. Você não precisa estar com um terno feito sob medida. Não é isso que a gente está falando. Mas é o mínimo. Porque você tem que respeitar aquele momento do teu cliente. Ele está ali para te ouvir. Só que antes de te ouvir, ele vai te ver. É isso. Até você abrir a boca e explicar o quanto gênio do crime você o cara já falou assim... Tá bom, eu vou você perde o mais... time. Aí quando você perde o time, como hoje em dia tá tudo assim, né? Que você rápido. Tá tudo muito rápido. Se você perde o time, o cara levanta e sai andando, sabe? Ele não te dá mais esse tempo que a gente tem. Hoje a gente tá correndo atrás do tempo das pessoas. Exato. O tempo das pessoas é muito... E o tempo das pessoas vale o quê? Vale dinheiro, gente. Aí a pessoa reclama que não tem salário alto. Não, gente. Que não é reconhecida, que não tem oportunidade, que não cresce na empresa. Gente, se você não crescer na empresa, sua renda não vai crescer. É isso. Para você ter uma renda melhor, para você ter um salário melhor, vou dar um exemplo. A Mara já falou 2 vezes isso aqui, Mara, de entrevista. Sim. Eu tô com uma vaga lá, de analista sênior. Sim. Olhei o currículo das pessoas que eu vou selecionar, que agora eu vou fazer entrevista presencial.
eu já no currículo, o que eu tô olhando? Histórico, bagagem, experiência, o que a pessoa trabalhou, onde ela trabalhou, em que empresa ela trabalhou, as entregas dela. Beleza. Só que agora chegou o momento do cara a cara ali. Exato. Gente, de verdade, verdadeira. Entra uma pessoa toda alinhada e entra uma despetalada. A despetalada podia até ter um currículo melhor que a alinhada. Não, já queimou na largada. Já queimou na largada. É. Quem você acha, se põe agora você no meu lugar, contratando 2 pessoas. Quem você contrataria? E depois responde aqui nos comentários. De verdade, gente, você é líder da equipe. Você sabe que essa pessoa vai ter que falar com gerentes, com diretores, que vai ter que falar com clientes, vai ter que falar com fornecedores. Quem você vai contratar? O despetalado que não teve a coragem de passar um pente no cabelo? Não. Que veio todo despregado? É. Ou a pessoa que veio arrumadinha, Exato. que levou tempo dela para se arrumar para ir para aquela entrevista? Quem você contrataria? Primeira coisa já, quando você vai no mercado, você vai comprar ervilha. Todas as ervilhas tem lá nos potinhos, estão tudo legal. Mas um dos potinhos tá amassado. Nossa, é isso. Você compra o amassado, É isso, Mara. ou você compra tudo arrumadinho, mesmo que o conteúdo Tudo é seja o ervilha. mesmo. Tudo é ervilha. Exato. Qual você Gente, leva? vocês entenderam o que a gente quer falar para vocês? Prestar atenção. Eu acho que cabe aqui. Nossa, esse teu exemplo foi perfeito. Perfeito. Gente, você tá lá no mercado. Mesmo que seja o mesmo preço. O mesmo preço. Não tô falando de preços diferentes aqui. O mesmo preço serve para a mesma coisa, só que são modelos e marcas diferentes. Uma é toda esquisita, uma embalagem esquisita, e a outra do lado toda arrumadinha. Qual que você leva? O mesmo preço. Eu duvido que você pegue a despetalada. Pois é. Duvido. E as pessoas acham que não tem oportunidade. É isso. Eu acho que tem oportunidade para todo mundo. Você tem que se preparar para isso. A gente não tá falando, não se prepare que é só imagem. Não. A primeira impressão é a imagem. Depois você vai começar a falar e a pessoa fala, nossa, ela tem conteúdo. É isso. Mas até que a pessoa tenha o tempo de falar com você, é que é a coisa. Você tem que se provar sempre. E isso para todos os lugares, gente. Para todo lugar onde você vai. Você não sabe se você vai na padaria lá na frente, se você vai achar um executivo interessante que pode gostar do seu projeto. Então, quem é essa pessoa? De onde ela surgiu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A primeira impressão é muito interessante, né, Maís? Ó, fica com o exemplo da ervilha da Mara. E, gente, se põe no lugar do líder que tá indo pegar aquela ervilha. Exato. Qual ervilha ele vai escolher? Pensa que a pessoa vai trabalhar com ele todo dia. A pessoa vai receber um cliente, ela vai falar com o diretor. Ela vai representar a área numa reunião. Ela vai te representar. Vai te representar. Todo o trabalho que você fez pode ser jogado fora. Pode ser jogado fora. Cuidado, gente. Imagem, realmente. Eu demorei muito. Vou repetir isso várias vezes aqui. Eu demorei muito a entender isso. Eu perdi um rio de oportunidades. Não importava o conhecimento, todo o esforço que eu fiz. É importante? É. E se você não der conta disso, depois não reclama que o salário tá ruim. Depois não reclama que não consegue emprego bom em algum lugar. Depois não reclama que não teve reconhecimento. Reconhecimento, oportunidade, exatamente. Porque a Faz gente parte. tem esse custo invisível, né? Tem esse custo que você tá deixando ali na mesa, porque você não se preparou, Exato. porque você não entendeu. É isso. É a mesma coisa você entrar numa reunião e você entrar atrasada. Tá todo mundo te aguardando lá, Nossa, e aí você que coisa chegou feia. meia hora depois. Nossa. Você já queimou. Você já queimou. E eu digo assim, que quando a pessoa já começa ela já entra num lugar atrasado, ela já entra devendo. Porque sempre ela tá devendo. Você tem que ser melhor do que uma outra situação porque você chegou atrasado. Então é muito interessante. E esses comportamentos, eles fazem assim, de você uma pessoa muito mais elegante, com muito mais credibilidade. Então a gente tem que entender tudo isso. Onde está a sua credibilidade? Você está deixando a sua credibilidade só porque você não acordou 10 minutos antes? Você está deixando a sua credibilidade passar pelo ralo porque você não passou um batom? Porque você não colocou uma camisa por dentro da calça? Ou porque você esqueceu de passar a sua roupa? Então se prepare, esteja sempre atento. O mundo corporativo é muito mais rápido. E outra, esse negócio que a Mara falou de se atrasar, gente, é tão feio. Eu então, acho assim, muito feio. gente, valorize as pessoas.
tem uma reunião marcada para as 9 horas, você tem que estar lá às 9 horas. Simples. Ou não dá para ter a reunião às 9, você sabe que não vai conseguir chegar, ou não aceita a reunião, pede para trocar de horário. Exato. Mas, gente, atrasar é muito feio. E o brasileiro tem mania. A gente já conta com aqueles 15 minutos de atraso. Eu acho isso horroroso. Imagina uma reunião, uma áudio, tá todo mundo já discutindo e a pessoa que deveria estar ali nem entrou ainda. Aí ela entra com os 15 minutos, porque na visão dela, ela tem 15 minutos de... Gente, desculpa. Eu acho assim, entrou numa reunião, vá pra reunião. Aí, quando a pessoa não entra, Mara, o que a gente fica falando? Aí começa a falar do tempo. Nossa, aí do final de semana, aí começa a enrolar, aí dispersa. Aí quem tá na reunião já fala assim, putz, que saco. Tô perdendo meu tempo. E aí tudo é por causa de uma pessoa que chega depois. É isso. E ainda fica aparecendo ela assim na hora que aparece. Faz um barulhinho lá e ela aparece. Aí todo mundo, pelo amor. Gente, aí queima muito, não se atrase pra nada na vida. Não deixe as pessoas esperando. Cara, e quais os comportamentos fazem uma pessoa perder totalmente a credibilidade e ela nem percebe? A primeira coisa é chegar atrasado e achar que todo mundo tá ali te aguardando e que você é o mais importante da sala, né? Nossa. Isso já deixa. Por favor. Outra coisa é você querer agradar todo mundo. Boa. Eu sei, eu sou meio assim, querendo agradar todo mundo, sabe? Eu não quero fechar a porta com ninguém. Mas tem hora que você tem que se posicionar de uma forma mais correta, ter uma boa comunicação, sabe? Dizer não de vez em quando. Então isso é uma coisa... É bom, gente. Eu sei que todo mundo tem um pouco de problema com isso. Não sustentar a sua opinião. Você colocou aquela sua opinião, mesmo que a pessoa esteja ali falando com você. Se você estiver errada, volta atrás e fala, realmente, aquilo que você está falando realmente é verdade. Então, eu acho que isso também é interessante. Você identificar que você errou e falar para a pessoa, isso é muito legal. E aquela comunicação insegura. Ai, verdade, desculpa. Ai, eu tô não sei o que lá. Então, essa imagem aqui é muito insegura. Então, não faça isso, sabe? Abre o seu peito, fale para fora, coloca a sua imagem, coloca a sua voz e diga, estou segura nisso que eu estou fazendo. Falando diminutivo, assim, te traz uma insegurança, a pessoa não te escuta. Ela já, porque eu fiz tudo muito rapidinho. É que aconteceu num minutinho. Eu fiz um desenho. Eu fiz não sei o que. Gente, quem fala assim é quem tá no jardim da infância. Não. Acaba muito com a credibilidade. Acaba. Aí você tá apresentando um super projeto, um super trabalho. Você tá lá, fez uma apresentação, você levou horas fazendo aquela apresentação. Aí você fala, então nesse minutinho. Então eu fiz um desenho, eu fiz. Juro por eu não ouço mais o que a pessoa tá falando. Não, ou você dá risada, ou sai. Se essa pessoa tiver, então... Você não leva a sério. Se tiver, então, com alguma blusinha, uma blusinha, né? Igual uma coisa, se ela tiver ainda com uma blusinha cheia de florzinho, toda coisa de criança, aí piorou. Aí piorou, porque aí você não aceita. Então, a última coisa que eu acho aqui é ter uma imagem alinhada. Então, é muito importante você alinhar a sua imagem com aquilo que você quer. Alinhar a sua imagem com aquilo que você almeja. Às vezes, eu sou uma estagiária que tô aqui, mas eu quero ser analista tal. Como é que essa analista se veste? Como é que ela tá? Então, eu começo a me vestir igual aquela analista. Você já falou disso em outros episódios. Falei, exato. Então, é muito importante você alinhar com aquilo que você deseja adiante. Sempre pra frente, sempre pensando adiante. E como é que isso aparece no financeiro, Maísa? Olha, então vamos lá. Desorganização. Tá. A pessoa desorganizada não chega na hora, nem para trabalhar, nem nas reuniões. Quando chega, o trabalho não tá bem feito. Entregou tudo fora da hora, assim, em cima da hora. Lembrou que tinha que fazer uma apresentação hoje, saiu correndo para fazer, perdeu o timing das coisas. Geralmente ela vai ser assim na vida financeira dela. É difícil a pessoa ter essa qualidade de organização ou desorganização e ela não colocar isso em outros fatores da vida dela. Então, se ela é desorganizada no trabalho, ela será na vida financeira, com certeza. Acredita, gente, eu ensino muito isso. Eu dou aulas semanais de organização financeira. E eu falo muito isso. É o quarto arrumado e o quarto desarrumado. Para você limpar o quarto, você tem que arrumar o quarto. Você não consegue passar um pano no chão se tiver um monte de coisa jogada no chão. Você não consegue. É verdade. Então, a pessoa desorganizada, ela será desorganizada em vários aspectos da vida dela. Não só no financeiro. O financeiro será mais um. É verdade. Então, gente, organização parece que é bobagem, né?
mas ele faz uma diferença enorme na vida da gente, enorme. Falta de previsibilidade, esse é um item muito importante. Quando a gente não sabe o que quer, não sabe o que esperar, não olha pra frente e não sabe o que vai acontecer, qualquer coisa serve. É uma boa. E aí, sabe aquele gatinho da Alice do País das Maravilhas? Sim, sim, sim. O que ele pergunta pra ela quando ela tá perdida ali no bosque? Pra onde você quer ir? Pra onde você quer ir? É. Por que ele pergunta isso pra ela, gente? Porque a resposta é, se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E aí, gente, pra essa pessoa... Pra vida, gente. É pra vida. Tanto faz como tanto fez. Se você não sabe pra onde você vai, em quanto tempo você vai levar lá, como você vai chegar lá, se eu for promovido agora, não for promovido, se eu for mudar de carreira, não for mudar de carreira, tanto faz. Essa falta de previsibilidade na vida financeira é um estrago. Por quê? Se você não tem meta, você não tem um objetivo claro, se sobrou dinheiro, o que você vai fazer, Mara? Pois é, eu vou gastar no primeira coisa possível. Sobrou 50 reais na minha conta, vou gastar, não vou guardar. Sobrou 500, vou guardar, não vou gastar. Sobrou 1.000, vou guardar. Vou investir. Vou investir, vou fazer qualquer coisa. Gente, tenha previsibilidade das coisas. Onde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar, em quanto tempo você quer... Quero ser gerente na minha empresa. Qual o caminho que eu preciso trilhar para chegar lá? Então, aí... Você precisa ter previsibilidade das coisas. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? Ok. Mas você tentou. Você tinha um caminho a percorrer. Concorda? É difícil quando a pessoa fala, eu quero ser gerente. Você estudou, você conhece se preparou? sobre aquilo, você se preparou. Cara, tudo na vida a gente tem que se preparar. Tudo. Né? Você tem que ter um objetivo, né? É. E por último, gente, não cumprir o que promete. Nossa, isso é muito chato, gente. Olha só, teu líder pediu pra você, teu chefe pediu pra você, prepare uma apresentação tal pro fulano, porque dia tal tem uma agenda com o ciclano, não sei o que, não. Chega na hora, esqueci, não tive tempo. Cara, avisa antes, fala antes, se prepara. Eu não faço uma apresentação que eu não tenha estudado. Geralmente, eu prefiro eu mesma fazer a apresentação. Eu vou anotando tudo que eu preciso pôr na apresentação. Depois eu monto os slides. Depois eu estudo como que eu vou apresentar aquilo. Gente, já pensou, você chega numa reunião cheia de diretor e você nem estudou o assunto? Imagina você pega o slide que você fala, o que era isso aqui mesmo? Nossa, que chato, na frente dos outros. E acontece, tá? Isso é muito chato. E isso a gente está falando da parte financeira, que é o seguinte, numa situação como essa... Você pode perder toda a sua credibilidade, você pode perder o seu emprego. Por isso. Né? Então você pode perder o seu emprego. E se você perde o seu emprego, como é que você vai conseguir pagar suas coisas, né, Marisa? Então, gente, por favor, cumpra o que você se comprometeu lá. Com o seu líder, com a sua equipe, com o seu cliente, com você. Você prometeu, vou guardar dinheiro todos os meses. Chegou no segundo, já não guardou mais. Até com você, né? Vamos pro quadro, então, na vida real? Vamos! Nesse quadro, na vida real, a gente fala de algumas situações que são na vida real mesmo, para que a gente consiga identificar melhor. E aí, gente, é o seguinte, uma pessoa é boa tecnicamente. Mas o que acontece com essa pessoa? Se atrasa, a gente já falou disso aqui. Foi. Não se organiza. Se ela não se organiza na vida normal, ela não vai se organizar na vida financeira. Exato. Não tem como ela ser aqui, ela ser organizada e aqui ela ser totalmente desorganizada. Exato. E não entrega com consistência. O que vai acontecer com ela? Ela vai se perguntar, por que eu não cresço? Pois é. Por que eu não ganho mais? Por que eu não sou promovido? E isso acontece, gente. Então, assim, eu já tive gente que demorou muito, inclusive eu, a poder ter uma posição melhor. E eu era organizada, eu entregava muito. O que eu não tinha? Posicionamento e imagem. Posicionamento e imagem. Mas tem gente que também é muito boa e fica reclamando da vida, mas quando você vai ver a pessoa, ela tem muito conhecimento. Chega atrasada. Não entrega o que promete. Simplesmente não está organizada, não tem disciplina. Como que eu vou contar com aquela pessoa? E aí, de novo, a gente vai voltar para aquele momento da entrevista, Mara. Pensa assim, gente, agora eu não estou entrevistando alguém de fora, tá? Eu sou líder e eu tenho uma vaga que eu vou promover alguém da minha equipe. Eu vou escolher lá entre duas pessoas que têm o mesmo tempo de casa, o mesmo conhecimento, mesmo nível de entrega. Quem que eu vou promover das duas? Só tem uma vaga. Eu vou colocar o mais preparado.
o cara que não se atrasa, o cara que sempre eu posso contar com ele, que eu pedi uma apresentação, ele entregou. Eu pedi um conhecimento, ele foi lá e me trouxe. Eu pedi algo que ele tinha que fazer, que às vezes nem estava tanto ligado diretamente ao trabalho dele, mas ele já tinha feito, ele se preparou, ele se antecipou. Quem você acha que eu vou colocar na vaga de promoção? A gente tem que ser boa tecnicamente, mas também colocar a parte externa. Para mim, essa parte de imagem, de comportamento é super importante, né? Porque mesmo de uma assistente lá onde a gente trabalhava juntos, e aí, então eu tava lá trabalhando e tal, e aí o meu superior falou assim, nossa, quem que é aquela moça que tá ali do seu lado? Aí eu falei, é a minha assistente. Ele falou assim, eu não acredito que você colocou essa moça para trabalhar aqui. Aí eu falei, pois é uma pessoa que entende muito. Mas hoje eu tenho que te dizer realmente que ela não veio vestida adequadamente. Aí ele olhou e falou assim, nossa, mas ela é bem tecnicamente? Ele ficou achando. Só que no dia da entrevista, ela foi toda bonitinha. Ela tava com uma calça jeans escura, mas ela tava com uma camisa, tava toda arrumadinha. Mas quando ela começou a trabalhar lá, ela veio com uma roupa que não tinha a ver com a estrutura da empresa, que era uma multinacional. Então ele, quando a conheceu da primeira vez, ele falou isso. E aí eu tive que conversar com ela, né? Eu tive que conversar com ela e explicar um pouco. Falei, olha, daquela forma que você apareceu aqui no primeiro dia, vamos tentar manter? Vamos tentar manter, tá, né? E aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas olha a imagem que ele já teve dela. Foi, e é um executivo CEO da empresa multinacional. E ele, na hora que ele olhou, ele falou assim, nossa, Mara, que erro que você teve aí? Você viu que você teve que se explicar? Tive. Eu tive que olha os 7 segundos. A Mara teve que se justificar, porque ele olhou pra pessoa e falou assim, não, sério? Não é a Mara contratou essa pessoa? Foi. E nem por mal, mas ele olhou e falou, nossa, ela não estava vestida adequadamente para ser a minha assistente daquele momento, de onde eu estava trabalhando na empresa e tal. E aí realmente ele olhou e viu aquilo, então realmente foi uma verdade. Porque o mercado, ele valoriza só a sua competência, ou ele valoriza comportamento, ele valoriza a sua imagem, ele valoriza também. Ele valoriza exatamente tudo isso, ele valoriza o conjunto, né? Não é só assim. Porque na hora de selecionar, você vai pegar currículo. Currículo não é imagem, currículo é habilidades, experiência, tudo mais. Quando a pessoa vem pro frente a frente ali, gente, a imagem conta. A imagem conta, porque na realidade, quando você vai fazer uma entrevista, olha que empresa que é, olha se ela é super colorida, olha se ela não é, olha se ela não sei o que lá. Eu, por exemplo, quando eu ia fazer entrevista de emprego, de trabalho, eu ia até com a cor da empresa. Olha que interessante. Olha que legal. Eu tinha esse detalhe tão grande porque eu achava que era muito importante. Por quê? Porque há muito tempo atrás, eu fui para trabalhar numa empresa super mega colorida, e eu cheguei toda de preto. Aí imagina o que aconteceu? Nada. Eu não fui contratada. Lógico. Nem me deram resposta. Eu fiquei assim a ver navios. Então, o que eu falo aqui, gente, é porque a gente já passou. O que a Maísa fala financeira é porque ela também já passou. Então, são vivências reais que a gente teve, não é verdade? Olha o cuidado da Mara. Ela entrou no site da empresa, entendeu qual é a camisa para vestir da empresa, e ela já vai preparada. Você já causa um impacto diferente. A pessoa fala assim, nossa, ela vestiu verde. Verde é a cor da minha empresa. Olha um detalhe a mais que já chama atenção. Isso. Olha só. Gente, olha essa dica. Então maravilhosa. É muito importante. Vamos pro nosso quadro? Pode. Não pode ou depende. Comenta depois aqui se vocês concordam ou não com a gente, que vocês podem também ter a opinião de vocês e não concordar, tá tudo certo? Exato. Marinha, querer ser levada a sério sem se posicionar, pode ou não pode? Isso não dá certo, isso não pode. É aquela mesma coisa que a gente falou do home office, que também é um episódio que a gente falou. Se você tá naquela telinha, ai Mara, mas ali não tá... Cara, aquele é o seu momento de brilhar, aquele é o seu momento de falar. Imagina se você aparece lá com uma camisetinha, com o sutiã todo aparecendo, toda descabelada, que você tá dormindo. Então você tem que levar a sério o seu posicionamento. Você tem que levar a sério tudo que você tem ali de momento. O seu momento você tem que ser seu e você tem que levar a sério. Porque a gente tem poucos segundos para ter uma boa impressão. Então é muito importante isso, né, Maísa? Então não pode, gente. Então não pode. E ser desorganizada financeiramente e querer crescer. Eu quero crescer, mas eu sou aquela bagunça de Não dá, né, gente? Não pode, né? Vamos pensar assim, a gente acabou de falar disso. A pessoa que é desorganizada, ela vai ser desorganizada em todos os fatores da vida dela. Ela não vai ser só desorganizada financeiramente, ou só no escritório, ou só no trabalho. Ela será desorganizada. Pessoa desorganizada não vai crescer.
Ela não consegue crescer. Ajustar sua imagem para o ambiente profissional. Total, tem que fazer. Você tem que se ajustar. Mesmo que você não goste do estilo que a empresa utiliza. Depois que você sair, depois que você veste o que você gosta de vestir, mas a sua imagem é 24 horas, tá? Então eu digo assim, as pessoas veem você em qualquer lugar. Vê pela internet, vê quando você está no elevador, vê em qualquer lugar. Então tome cuidado com o seu estilo. Mas com relação ao ambiente profissional, você tem que ajustar a sua imagem para aquele local que você está sempre, 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 sempre. Então pode, super mega pode. E se preparar financeiramente para crescer. Pode, deve. Gente, Isso é muito importante. a preparação financeira, ela ajusta a sua estrutura. Então, quando você juntou dinheiro, agora eu vou fazer uma pós-graduação porque eu quero galgar o cargo tal. Lembra da previsibilidade? Você tem que galgar, você tem que ter um objetivo. Então, você vai se preparar financeiramente para isso. Você vai se preparar, você vai fazer sua pós-graduação, você vai adquirir mais conhecimento. Exato. O que vai acontecer na sequência? Você ou vai ser reconhecido, ou vai ser promovido, ou a empresa não tem vaga para mim, não tem oportunidade para mim, eu vou procurar uma empresa que tem oportunidade para mim. E tá tudo bem. O que também não dá, Mari, é a gente ficar lá 20 anos esperando a oportunidade que não chega nunca. Gente, olha para o mercado, são milhões de empresas no mundo, né? Aquela não te deu o reconhecimento que você esperava, você se preparou para isso, procure outra, tá tudo certo, tá? O que não dá é para você não se preparar financeiramente. Marinha, e ser mais discreta no ambiente profissional. Isso é muito importante, Maísa, porque se eu uso uma roupa super aberta, parecendo mais do que eu deveria, as pessoas às vezes vão olhar para você pelo decote que você tá, pela sua estrutura, do que mais pela inteligência que você tá. Então isso não é legal. O decote chega primeiro, O decote chega primeiro, então isso não é legal. Então, se for, você tem que manter uma elegância, você tem que ter, não é que você tem que se apagar, mas as pessoas têm que ver a sua inteligência e não os seus peitos, ou a sua perna, ou o seu bumbum, ou coisas assim. Então a gente tem que tomar um grande cuidado. Então, nesse momento, o menos é mais. Boa. E aceitar tudo no início da carreira. A gente falou, inclusive, isso no da Indy. No da Indy. Falamos. De Veste Prada. Gente, assim, depende, né? Se aquela é a carreira que você quer seguir, às vezes vale a pena você começar pequeno, começar de novo de baixo. Se você estiver numa transição de carreira, você não vai ter experiência naquela carreira que você está seguindo naquele momento, porque você estava em outra, você atingiu o ápice naquela outra carreira, mas agora você está começando em outra, você não tem experiência. Então você vai ter que se adaptar, inclusive financeiramente, naquele início de tudo. E outra coisa, amanhã você está saindo aqui, você está na faculdade, terminando a faculdade. Você vai entrar como estagiário ou como jovem aprendiz. Gente, você não vai ser diretor amanhã. Exato, coisa não acontece. Tira isso da cabeça de vocês. Não é tão rápido. Não é tão rápido, gente. E assim, tirando alguns exemplos de mercado que são exceções, tipo Mark Zuckerberg, que foi CEO com 20 e poucos anos de uma empresa bilionária, um unicórnio, alguma coisa. Gente, são exceções. Você não pensa que você hoje vai descobrir alguma coisa do nada e vai ser bilionário amanhã. Não é assim que funciona para 99% da população. Se você for o filho do dono da empresa. E olhe lá, né? Sabe? Então, que assim, loucura, né? Aceitar tudo no início da carreira, não, mas aceitar que no início da carreira você precisa descer alguns degraus, baixar um pouquinho a cabeça para depois se levantar, é importante. E a gente vai fechar o episódio de hoje, mas eu queria que você enrolasse tudo que a gente falou hoje e respondesse o seguinte: o que faz alguém ser realmente respeitada, né, naturalmente respeitada no ambiente de trabalho, sem precisar ficar se provando o tempo todo? Exato. São coisas que são muito importantes, né? O posicionamento que você se coloca, como você se coloca. Não é de repente seu chefe falou, eu não gostei desse seu trabalho, mas eu não gostei. E aí xingar e falar todo mundo, calma. A gente tem que sempre ter calma, gente. Nossa, e o povo que dá chilique? Então essa coisa de chilique, dá calma, assim, a gente já não é mais criança, de ficar lá, eu não quero fazer isso, mãe, me traz um pirulito. Não é mais assim.
Então a gente ter calma, faz uma terapia. Nossa, como é bom a gente fazer terapia. Então é muito importante. Então a gente tem que ter essa coisa do posicionamento, calma. Comportamento, seu comportamento é muito importante. Falar com todas as pessoas, desde do faxineiro que está lá até o maior dente, esse comportamento é tão importante. É verdade. Como é importante você ter isso. E cuidar da sua imagem, cuidar do seu posicionamento. E a parte da imagem é importante você se cuidar. Você se olhar sempre no espelho e falar assim, essa empresa me contrataria? Essa empresa faria isso para mim? E também, gente, estudar, correr atrás, sempre ir atrás de novos cursos. Hoje em dia a gente tem cursos, EAD, coisas de R$97, coisas assim, sabe? De graça, Tem até coisa de graça e tal, que no final ela faz o pitch dela e vende alguma coisa, né? Mas tem algumas situações que valem muito a pena a gente participar. Então eu gosto muito de estudar, então gostar de estudar. Outra coisa que eu acho que é muito importante, ler, uma coisa que tá difícil hoje em dia, verdade. Porque a gente fica só no celular. Mas aí você para pensar, essas 2 horas que eu tô aqui vendo tudo que passou para saber da vida dos outros, poxa, eu poderia ter lido alguns capítulos daquele livro. Então acho que vale a pena. Então acho que tudo isso engloba muita coisa e vale a pena. Espero ter passado bastante informações para vocês de uma forma inteligente. E Maísa, e o que sustenta esse respeito então a longo prazo, depois de fazer toda essa... Eu acho que muito do que você falou de posicionamento e comportamento. O que vai sustentar você numa empresa por muito tempo, na sua carreira por muito tempo, é como você, inclusive, lida com seus valores à frente dos outros. Então, você é uma pessoa que não se atrasa, você entrega, você se prepara, você busca conhecimento. É isso aí. Gente, a Mara falou de ler. Se você lê 3 páginas por dia, em um mês, olha quantas páginas você vai ler. 10 páginas. Vamos fazer o cálculo com 10 páginas? Você vai ler um livro de 300 páginas. Se você ler 10 páginas por dia, mas não, o que a pessoa prefere? Ficar lá. Mas você passou meia hora ali, ó, olhando a vida dos outros. São trocas inteligentes. Gente. Que vale super a pena. Então, isso é importante para o seu futuro, para o longo prazo. Então, pense em longo prazo, não pensa só no agora. É verdade. Ser levado a sério não é sobre impor uma presença, né? É sobre sustentar essa consistência toda que a gente falou em todo esse episódio. É isso. E no dinheiro, gente, assim como na carreira, quem é mais previsível e confiável vai crescer mais e vai crescer mais rápido. Então, presta atenção nisso, sempre se organizando, sempre tendo uma meta, um objetivo, onde eu quero chegar, quando eu quero chegar. Isso vai levar você num caminho mais longo e, às vezes, mais rápido. Então, tudo que a gente falou aqui, que era como ser levado a sério no ambiente de trabalho, é sobre autoridade, né? Porque a autoridade, ela não se declara, não é uma coisa que você declara, eu tenho autoridade a partir de hoje. Mas ela vai se construindo quando você repete todos os dias. Autoridade é quando a pessoa entende que você tem autoridade, não é você que sai declarando que tem autoridade. É exatamente isso. E aí, para terminar o nosso episódio de hoje, Mara, como que eu te acho nas redes sociais? O meu é @MaraMenezesCI de consultoria de imagem. E você, Maísa? Eu tô como maisa.c.lima e eu ajudo pessoas endividadas através da organização financeira. Exato. E nós temos então o nosso YouTube do podcast, que é @estilo e finanças podcast. E nós temos também então o nosso Instagram, onde eu vou @estilo e finanças podcast, que é onde eu coloco os cortes do episódio que nós soltamos. E estamos juntos sempre, toda terça-feira, né, Toda Maísa? terça-feira um episódio novo, então você compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece. Quanto mais gente vê esse conteúdo, melhor, mais né? o YouTube vai distribuir nosso conteúdo para mais pessoas. Principalmente se você está no início de carreira, no meio da carreira ou no final da carreira. Exato. É importante a gente passar esse conteúdo para a galera, tá bom? É isso aí. Até!